Irmãos queridos, esta é mais uma oportunidade em que nos reunimos com um propósito muito lúcido de conseguirmos perceber a realidade espiritual, ainda que mergulhados no ambiente físico. E como nós temos percebido o quão difícil é esse olhar, eis o motivo de nos encontrarmos, de unidos uns aos outros, luarizados pelo amparo do Cristo, encontrar este raio promanado de Deus, que toque as instâncias mais íntimas de nossa alma, para que nosso olhar se debruce por sobre o mundo, sobre uma outra perspectiva. E assim não nos permitamos a ilusão sensorial. Então, nos encontramos. E hoje queríamos trabalhar algumas reflexões trazidas por sobre o nosso olhar. De que forma nós olhamos para o mundo? E é claro, queridos irmãos, que há um outro viés, que há uma nova cortina que se abre quando nós somos cingidos pela luz divina. Mas esse toque de Deus em nossa alma carece da nossa anuência. Deus não nos agride, Deus não nos violenta. É o toque sutil, suave. É o login que acessa as entranhas de nossas almas, para que esse novo olhar se descortine e o mundo tome a forma que nos é necessária. A grande oficina de aperfeiçoamento da alma, onde nós viveremos um dúplice aspecto, instrutor e instruendo, aluno e professor. Porque constantemente estaremos desenvolvendo essas funções. Quando o nosso olhar se oblitera, invariavelmente tropeçaremos na iniquidade do nosso olhar. Inúmeros são os convites ou o toque do despertar para aqueles que mergulhamos no molde físico. É que nós, a condição de espíritos multimilenários, porque quando ergastulados no cenário físico, na roupagem, como instrumentos para que nós espraemos o nosso pensamento, às vezes não nos damos conta e questionamos essa condição de espíritos multimilenários porque não nos recordamos das experiências transatas. Quando na carne, e questionamos a reencarnação ou as experiências múltiplas no rol ou na fieira das roupagens físicas. É porque nós desconhecemos, apesar de vivermos mergulhados no seu hausto, o amparo do Todo-Poderoso.
E Deus, em suas leis de amor, quando o espírito retorna à roupagem física, tem momentaneamente o impeditivo que o leve a essas recordações. Porque se assim o fosse, ficaria impossível a superação. É verdade que nós não estamos desconectados dessas vivências. Elas se apresentam em forma de tendências que os pais, também alunos, serão os primeiros instrutores a corrigir ou a redirecionar esses passos. Se tivéssemos acesso ao nosso ontem de forma lúcida, impossível ficariam os relacionamentos, já que estamos jungidos por essas linhas que nos conectam às consciências outras, a quem somos credores ou devedores. E nas novas oportunidades, momentaneamente temos o ontem inibido, para que escrevamos uma nova história, sigamos um novo roteiro. Ora, queridos irmãos, o grande desafio então é quando mergulhados na carne, não rompermos os elos ou os canais por onde chegam os nutrientes de Deus, para que aqui não nos perquemos. E ao contrário do mergulho nas roupagens físicas, ao retornarmos às esferas espirituais, despidos dos moldes mentais, lúcidos se tornam os nossos erros. Não temos mais as ilusões da carne e os nossos equívocos, como brasas vivas em nossa consciência, promove o estorcer-se do espírito, que nessas ondas de dificuldades, dos erros, da culpa, plasmada em seu psiquismo, faz com que ele se direcione às zonas de sofrimento, de acordo com o estágio ou a culpabilidade a que ele se permite. Então, queridos irmãos, faz-se necessário esta introspecção para que nós, ainda que momentaneamente limitados por um envoltório físico, tenhamos a percepção da realidade espiritual. Abraham Yoshua Heschel é um judeu estudioso. Em um dos seus livros, Deus em Busca do Homem, ele vem nos falar da necessidade de contactarmos com o sublime. Porque o homem, em sua condição embrionária, mergulhado no invólucro físico, tem que perceber Deus que o transcende. E para que ele possa transcender ao conjunto de óbices em que transformamos o grande educandário da Terra, precisa rever os seus conceitos e ater-se à realidade do Espírito. Como ver Deus?
E nessa abordagem, no ambiente semântico do ver, estamos a falar de algo subjetivo. Poderíamos assim dizer. Mas Deus é o absoluto. Como percebê-lo, já que ele transcende o ambiente físico? Talvez daí nos adviesse da necessidade de percebê-lo além do olhar físico. Um dos poetas transcendentais de grande destaque pela beleza e a poesia que traz na alma foi o Walt Whitman, americano, e tem uma sonoridade que interrompe o pragmatismo norte-americano. E ele nos diz: quem acha que milagre é alguma coisa especial? Enquanto todos ficam estarrecidos diante desta pergunta, ele continua respondendo: porque para mim nada vejo que não sejam milagres. A vida é um estuário de milagres ofertados à nossa percepção. Quanto mais na periferia de quem somos, menos percebemos. Quanto mais profunda a nossa percepção, próximo da nossa essência, mais percebemos. Esse estuário de cores e sons, de luzes e sabores, que apetece o espírito para ir participar deste banquete, deste ágape, onde o pão ofertado é o pão divino, da vida e abundância da essência do quem somos. Não é o pão frugal que nos mantém energizados por minutos e horas. É o pão do Espírito que faz descortinar a instância do ser imortal. Nietzsche, que veio nos trazer reflexões profundas na sociedade, dizia que a primeira ação pedagógica era ensinar a ver. Ver. Não somente dentro dos mecanismos físicos e neuroquímicos. Ver com o espírito. É por isso que Antoine de Saint-Exupéry dizia: o essencial é invisível aos olhos. O Zen Budismo a falar do Satori, do terceiro olho, da visão da alma. Precisamos aprender a ver, e a neurociência, em sua profunda proposta de ressignificar, nos fala de aprender a aprender. E nós temos a condição de espíritos recém-matriculados, os holofotes que nortearão os nossos passos, que é a forma dos pais verem o mundo e ensiná-los igualmente a olhar, a perceber. Abraham Joshua Heschel nos diz que o mundo
transformou-se em uma grande caixa de ferramentas para atender ao imediatismo e à pragmaticidade humana. E nesse desenvolvimento mecanizado, massificado, nós nos distanciamos da capacidade de visualização. E nós percebemos no jogo de imagens e de cores, de holofotes e projeções, os contornos físicos, as marcas, as grifes, o poder e a vaidade. Até nas decorações das paredes dos escritórios, com as certificações necessárias. E temos nos distanciado da nossa essência, a humanidade. Eis porque, queridos irmãos, há uma necessidade de visualizarmos quem somos. E a experiência da introspecção, onde cada um deveria encontrar alguns momentos no dia, de preferência, antes dos labores primeiros, de cultivar uma flor no seu mundo íntimo, de vê-la crescer, porque nós as regaremos toda manhã, e ela esparzindo o seu perfume no nosso mundo íntimo, para que todos os nossos atos sejam aspergir deste perfume. Mas nós, no pragmatismo, afiamos os nossos espinhos e saímos ferindo e delimitando o nosso roteiro, onde o outro tem dificuldade de nós se aproximar, para não se machucar, e exibimos as nossas pontas, as nossas defesas acúleas, e nos distanciamos da condição de visualização. Quando Rubem Alves, a recordar de William Blake, que foi um poeta, pintor inglês, e Blake dizia que o sábio não vê uma árvore da mesma forma que um tolo a enxerga. Rubem Alves conta que próximo à casa dele tinha um pé de ipê e que era epifania para a sua alma. Ele dizia que aquele pé florido estava para ele, assim como a sarça ardente estava para Moisés. Mas a sua vizinha conquistou o direito em um processo de mandar cortá-lo, porque para ela o ipê simplesmente lançava as folhas secas, lhe dando trabalho para varrê-las. Como nós temos olhado o mundo? Porque temos tantos saberes. E nós falávamos semana passada do pensamento de Bacon, de Francis Bacon, quando dizia que o conhecimento é poder. E nós nos lembramos de Augusto Comte, que é quem traz a filosofia positivista, que mais adiante tornar-se-ia a sociologia. E ele diz que existem 3 saberes, do menor ao maior. E o menor dos saberes, ou o primeiro passo do conhecimento, ele diz que é o teológico. O segundo passo é o metafísico. E o terceiro é o pensamento positivo. Apresentando assim o conhecimento teológico como o menor dos saberes. E como seria o olhar
Se conosco estivesse Augusto Conte, porque nós não encontramos a ausência do conhecimento acadêmico na sociedade, a celeridade tecnológica acadêmica, mas também não percebemos a escassez do orgulho, do egoísmo. Como tirar a importância do viés que abre as comportas da alma, para que nós percebamos, através dessas cortinas, o milagre da vida e de como nós poderemos interagir à condição de mimos de Deus nos corações outros. O maior toque da divindade a tentar cindir o ser preso hermeticamente em seus equívocos, para que através dessas frestas ele começasse a perceber o mundo, apresentar-se à terra com o nome de Yeshua, Jesus. E seria o ungido, seria o Messias, que transformaria a humanidade a partir da transformação de cada indivíduo que ele olha com uma condição especial. E o Cristo, queridos irmãos, é proferido por tantas bocas e tantos de nós costumamos dizer segui-lo. Mas nós queríamos convidá-los a reflexionarmos o olhar de Jesus por sobre a sociedade. Percebamos como ele olha. Poderíamos trazer o personagem no Evangelho de João, no capítulo 8, a adúltera. E eu sei que para os estudiosos este capítulo foi inserido a posteriori, mas a tradição assevera que a adúltera estava sujeita à lapidação. E percebamos o olhar que Jesus debruça por sobre ela. Onde estão os que te acusam? Vá e não erres mais. O seu olhar toca-lhe as esferas mais íntimas e sabe do seu sonho, também do assédio. Balsamiza a chaga, mas lhe adverte aos óbices do caminho. Esse olhar que ele debruça e se transmuta em auxílio para os acusadores, igualmente os convidando à reflexão no próprio mundo íntimo. Quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. O olhar que o Cristo tem por sobre a humanidade. O olhar que ele lança por sobre Maria, Maria de Magdala, a mulher de mais vida, de má vida. E quando ela tenta dizer, Senhor, os homens me amam, e ele assevera, lhe amam porque te desejam, eu simplesmente te amo. Te amo a condição de espírito imortal. E se este colóquio, se este diálogo
foi feito no silêncio de ambos. Ele declara esta visão a exemplo de como a humanidade deveria olhar aqueles que tombam, apresentando-se no domingo de Páscoa a esta mesma Maria. Como ele olha para Judas. O seu último olhar por sobre Judas foi, amigo, levando à luz, porque momentos antes ele dissera: não vos chamo de servos, mas de amigo, porque os servos não sabem para onde vai o Senhor. E eu vos disse tudo a respeito do Pai. O olhar do Cristo, que lança sementes na alma, e nós, aturdidos, nos esquecemos. É importante salientar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vamos falar do verso 16 e 17. Porque aquele era o domingo de Páscoa. Jesus tinha sido crucificado e todos os seus seguidores passam a ser perseguidos. Então os homens começam a se distanciar, se afastar de Jerusalém. Nesta simbologia, as pessoas começam a sair do centro, do propósito existencial, para a periferia. E aí, queridos irmãos, narra o evangelista Lucas que dois homens, onde ele só cita o nome de um, Cleófas, está a caminho de Emaús. E o Cristo, ao longo do percurso, dele se aproxima e narra o evangelista que eles não o reconheceram, porque estavam com a visão bloqueada. E o Cristo, tentando interromper o olhar superficial, os questiona: o que falais enquanto estáis a caminho? Porque a boca fala daquilo que o peito está cheio. E o peito se nutre na seleção das nossas prioridades. O que tem nos impulsionado? O que nos propele? Porque quando Comte fala do conhecimento acadêmico, que teria base newton-cartesiana, nós não poderemos esquecer o amparo contínuo e na condição de clarividente. O Cristo já tem ofertado, previsto, o Consolador prometido. E a doutrina espírita viria como viés necessário, como liame de Deus a jungir a religião e a ciência, para que o homem pudesse se encontrar nutrido da oportunidade de ver através do Espírito. No livro Pensamento e Vida, que é um livro de Emmanuel, trazido por Francisco Cândido Xavier, eu sempre gosto de ressaltar, este livro é o acréscimo de misericórdia do alto, através do pedido daqueles que se encontram matriculados no educandário, cerceado pelo viés grosseiro que é o corpo físico, e pedem a Chico a orientação
do plano espiritual para os que estão se preparando para o mergulho na carne. E Emmanuel diz que esta é uma das cartilhas e nos traz esta cartilha. E eu queria chamar para o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo dessa cartilha para a alma que se prepara a mergulhar na carne, ele diz que a mente é o espelho divino. Em outro livro, denominado Roteiro, Emmanuel nos diz que a mente emana, emite e recebe. Ela está o tempo todo recebendo e emanando, interagindo. Mas se a mente for um espelho d'água, da água calma, reflete o céu divino. A mente em águas turvas não consegue apresentar o equilíbrio. E como nós temos alimentado e mantido a nossa consciência, a mente não cérebro, a mente é espírito, porque o espírito sereno, no contínuo abastecimento divino, refletirá as ações de Deus por onde passar. Porque neste alimentar-se, dar-se a operacionalização de uma das leis cósmicas, que é a lei de afinidade. Lei de afinidade, queridos irmãos. Aquilo que nós alimentamos vai crescendo e os nossos olhos começam a se tornar seletivos e começa a buscar. E nós não podemos esquecer que o processo de conhecer é o processo de esquecer. Do que estamos falando? Quando nós buscamos um conhecimento, nós desconsideramos o outro. Então, temos que ser seletivos. Mas que tipo de seleção? O que dita essa seleção? O que faz com que eu escolha determinado conhecimento? Porque a partir do momento que eu me abasteço, eu me vinculo e eu começo a buscar essa igualdade, esta afinidade. Se eu busco o reino de Deus, cada vez mais os meus olhos buscarão a presença de Deus e tudo passa a ser um milagre. É um milagre. O sol bater em uma gota d'água e fragmentar a luz branca. É o milagre da flor que sai no cacto, do oásis no meio do deserto. É o milagre do sorriso. É a vida em sua condição plural e significativa de nos fazer perceber Deus em cada detalhe, que faz com que nós transcendamos ao momento. Mas se o homem busca a vida material, a vida sensorial, cada vez mais ele se distancia da vida espiritual. E o mundo se transformou nesta grande engrenagem e nós somos peças dessa engrenagem. Estão o tempo todo dizendo que nós deveremos assim sê-lo. Deveremos objetivar o nosso ter e não ser, mesmo sabendo que o ter é transitório. O mesmo Rubem Alves narra a história do sapo, que todos sabem, que um príncipe em um belo castelo de príncipe, buscando uma pretendente,
recebe uma declaração de uma bruxa e ele diz que não a ama. E a bruxa não aceita a negativa, porque se aceitasse não seria uma bruxa. E nós nos tornamos distantes de Deus quando não aceitamos o outro. Quando não aceitamos o outro, porque queremos que o outro siga os nossos propósitos. E ela lhe lança uma maldição. E não faltam maldições no mundo, nas redes sociais. E o outro agasalha, porque ela diz que ele transformasse em um sapo, porque não a quisera. E ele, porque agasalha esse pensamento, entendendo a massificação, ele diz: o lugar de um sapo não é num castelo, mas em um charco. E se dirige ao charco. E lá, mergulhando na lama, começa a receber um incentivo para ser um sapo cada vez melhor. E ele se matricula nas escolas de sapo. E começa a ser um sapo que coacha alto, quer lançar sua língua mais longe possível para pegar os insetos. E começa a achar que as sapinhas do charco são as coisas mais belas que existem. E tem seu nome em destaque nos outdoors dos charcos. Porque aprender também é esquecer. E quando ele mergulha na visão de que é um sapo, ele se distancia da questão do príncipe que ele era, que nós somos. Porque Jesus nos dizia: vós sois luzes. O que eu faço, vós podeis fazer. Mas nós mergulhamos no mundo dos homens e nos esquecemos do Deus adormecido. Até que uma princesa o oscula. E nós, queridos irmãos, não temos nos percebido, porque se estamos num ambiente metafórico, deixa-nos falar das afinidades, da lei de afinidade, de sintonia, tão debatida e trazida, porque esta lei que nos aproxima dos iguais, esta lei que faz com que eu me defina nos grupos que participo, ou naqueles que eu objetivo, esta lei que permite a aproximação dos espíritos grosseiros nos processos de obsessão. É que muitas vezes essa afinidade é tão intensa que alguns estudiosos chamam de vampirização. E olha, queridos irmãos, a mente, o espírito, a nossa casa mental tem portas que inibem o assédio. Nas antigas literaturas que falam do mundo sombrio, em formas figuradas na sociedade, de vampiros que sugam o sangue desde da Transilvânia, não está tão distante da realidade. Esse vampiro, para entrar na casa, precisava ser convidado. Não é diferente na casa mental. Somos nós que aceitamos a visita, somos nós que abrimos a porta para que se adentrem, porque nós alimentamos, aceitamos os processos e começamos a querer. Isso se dá de tantas formas. A jovem que casou cedo e agora, aos 36, 40 anos, jovem para os nossos dias, mas com 15 anos de casada, que vem os outros contar as experiências a que se permitiram, nem sempre necessárias, e começam a criar um enfado na rotina,
e não percebe porque não olha pelo Espírito a conquista que é a família, a presença de Deus que se dá nos inúmeros fios, que faz com que nós tenhamos uma raiz sólida e segura, e se deixa levar pelos vendavais da vida, aceitando a informação que necessita experienciar. Essas vampirizações, essas atrações por afinidade são tão amplas. Talvez já tenham percebido que na sala de aula com 40, 50 alunos, nós nos relacionamos 2, 3, porque temos uma afinidade. Mas nós poderemos mudar o nosso padrão íntimo para selecionar aqueles que nos tragam mais a presença de Deus. E consolidado essa proposta, convidar aqueles que ficaram à retaguarda, como é assim o processo evolutivo. No livro Sexo e Destino, que é um livro trazido à sociedade dentro de uma proposta muito rica da mediunidade para os céticos. Este livro é psicografado a primeira parte por Valdo Vieira e a segunda parte por Chico, distantes um do outro. No capítulo 6 da primeira parte, ou seja, psicografado por Valdo, ali nós vamos obter a informação através de André Luiz, de Cláudio Nogueira, e narra neste capítulo 6 que Cláudio está em seu apartamento lendo, quando se adentram 2 espíritos. E esses espíritos se aproximam sem a menor educação e vão lhe tocando fortemente o ser, dizendo: eu quero beber. E Cláudio não escuta as vozes, mas de repente uma vontade, a garganta seca e a ideia que vai lhes formando na mente. A imagem na tela mental. O espelho. E o espírito dentro dessa metáfora projeta o cálice de bebida. E ele, a condição de espectador passivo, olha e se contagia. E tem vontade de beber. Levanta-se, perde o interesse pelo jornal e vai beber. E bota a bebida no copo e bebe de um só gole, numa perfeita sincronização do espírito desencarnado com Cláudio Nogueira, como se fossem 2 espíritos se utilizando do mesmo corpo ou do mesmo copo dentro do pensamento. E ele bebe e os 2 exalam a satisfação da bebida, quando o outro espírito diz: também quero a minha. E ele tem a vontade de tomar uma nova dose. A sintonia desses espíritos mergulhados nesse mesmo viés. O que nós temos falado enquanto estamos a caminho? Porque temos nos preenchido de tantos desalinhos que o Cristo se aproxima de nós e nós não percebemos. E é claro que as vozes outras dirão: mas o Cristo histórico partiu. Mas Jesus nos deixa o legado e nos diz de forma clara que um dia separar-se-á as ovelhas dos bodes. E ele continua dizendo: vinde à direita do meu Pai, aqueles que me atenderam. Vinde. E os discípulos questionam: mas onde nós te ajudamos? E o Cristo esmiuça, para que não fique ao longo dos anos vindouros a dúvida. Eu serei o encarcerado, o excluído, o faminto, o sedento. Todas as vezes que a eles ajudarem, a mim assim estará ajudando. Eis porque a doutrina espírita nos fala da caridade. Fora da caridade não há salvação.
E ela preceitua que não é fora da verdade. Aliás, queridos irmãos, nesses nossos dias, como a verdade se tornou fugidia. Como nós desconfiamos de tudo. Como não existem mais filtros no que se propaga, no que se fala. E como nós, ou que nós, a condição de espelhos, temos refletido, porque nós refletiremos a luz que selecionamos. Assim, queridos irmãos, aqueles que dirão, ora então, não nos é fácil mergulhar na carne e superarmos todos esses óbices. O veículo físico denso, o alheamento do ontem, a massificação mais do que nunca presente. Nesse mesmo livro, Sexo e Destino, na segunda parte, ou seja, aquela psicografada por Chico, no capítulo 9, nós vamos encontrar a visita de André Luiz a um centro destacado, chamado de Almas Irmãs, que é uma construção voltada para trabalhar os espíritos que mergulharam na carne e tiveram dificuldades com a sexualidade na experiência passada. Ali tem-se um curso com aulas específicas, sexo e maternidade, sexo e ética, sexo e equilíbrio. E nós vamos encontrar os espíritos dizendo que não existe uma reencarnação, já que as encarnações passam pela anuência divina, que não tenham a maior probabilidade de superação. Ora, meus irmãos, André Luiz procura saber, no mundo dos homens, ou seja, a estatística, quais eram os números. E o amigo ali que o orienta diz que em 82 anos das almas irmãs, para cada 100 espíritos que mergulhavam na carne, 18 voltavam melhorados. 22 ligeiramente melhorados. 26 já com limitações aos olhos da misericórdia, se quisessem dizer que eles melhoraram. É 34, devidamente onerados pelos erros a que se permitiram, reincidindo e aprofundando-os. Ah, queridos irmãos, como nós temos olhado o mundo, nos olhos físicos, exclusivistas, por conta do que nos alimentamos e não percebemos os milagres que nos envolvem ou a presença de Deus estuante. Como nós temos olhado o mundo, porque nós estamos corrompendo a nossa forma de refletir, de impressionarmos com os nossos equívocos, como se os nossos comportamentos em fuga, em desalinho, fosse o formato divino. E como nós temos impressionado neste mundo de consumo. Eu me recordo que há muito tempo atrás nós não tínhamos sede nem personalidade jurídica. Aliás, nós precisamos criar uma personalidade espiritual, registrá-la no departamento dos nossos objetivos como prioridade. Mas voltando, nós estávamos então trabalhando dentro da comunidade Sururu de Capote, onde quem é de Maceió conhece
às margens da lagoa, num dos ambientes de maior vulnerabilidade. E ali, todos os sábados, nós entregávamos sopas, fazíamos o trabalho com as gestantes. E no dia das crianças, nós entregávamos brinquedos. E no sábado seguinte, quando lá cheguei, que descemos do carro, tinha uma criança apresentando de 7 a 9 anos, com as mãos na cintura, e gritou: "Tio Vitor!" E me olhou. E correu para mim de braços abertos e se jogou na minha cintura, me abraçou. "Tio Vitor, há quanto tempo?" E levantou os olhos e olhou para mim. Eu passei a mão na cabeça dele, o cabelo duro. E pela roupagem eu já sei, criança de rua. Eu não sei se vocês sabem, já existe uma terceira geração de rua. E aí, ele olhou para mim e disse: "Não lembra de mim, tio?" Eu disse: "Eu não lembro porque eu não lhe conheço." Ele se conhece sim, eu sou o Marcelo. Eu disse: "Oi, Marcelo, um prazer." Ele disse: "Prazer nada, cadê o presente que você me prometeu?" Eu disse: "Eu não lhe prometi porque eu não costumo prometer. Eu dou aquilo que eu tenho, então eu não prometo, para não criar uma expectativa." E ele disse: "Tio, nem me enrole, eu quero o meu presente." E vou logo dizendo: nem pense em me dar aqueles carros que você dá aos outros. Aqueles carrinhos velhinhos, aqueles carrinhos simplesinhos, que qualquer um pode arrancar as rodas e jogar fora. Tio, eu quero um carro com controle remoto, para eu ficar só aqui no joystick. Ó. Eu olhei e disse: Marcelo, eu não prometo nada, e menos ainda um carro com controle remoto. Eu nunca conquistei nenhum, não posso lhe prometer. Ele se afastou de mim, voltou a botar a mão na cintura e disse: "Olha, tio, quero nem saber, viu? Deu seus pulos, sábado eu venho pegar." E desapareceu. E eu fiquei rindo e pensando: meu Deus, como é que eu vou encontrar um carro controle remoto? E deixei para lá, porque nós ainda somos tão desligados. E quando o trabalho acabou de noite, a nossa sede provisória era em uma casa espírita, que nesse sábado tinha palestra, era o José Eusébio. E quando nós fomos chegando, lá uma mulher estava, Vitor, uma moça que fica na recepção, sempre muito carinhosa, disse: "Vitor, tem uma senhora ali procurando." E ela aí disse: "Você é o Vitor?" Eu disse: "Sou." Ela disse: como que diz? Meu Deus, eu pensei que fosse outra pessoa. Eu disse: "Mas não deixe que a decepção tome conta não, em que é que eu posso ajudar?" Ela disse: "É o seguinte, o meu neto completou ano. E eu comprei um carro para ele. Só quando eu fui entregar, minha filha tinha comprado um carro igual. É um carro belíssimo de controle remoto, ainda está no papel de presente." E eu disse: meu Deus do céu, um dia eu aprendo." Eu disse: "Eu já tenho dono, já tem dono." E aí o papel se inverteu. Se antes era o Marcelo que ficava esperando pelo sábado, agora era eu. Meu Deus, será que ele acreditou que eu não ia conseguir? Não vi a hora de chegar o sábado. E na minha celeridade não percebia. E no sábado, com o coração em saltos, eu lá me aproximo, e quando para o carro está o Marcelo no meio da pista, com a mão nos quartos. E gritou: "E aí, tio?" Trouxe o meu carro, e eu exultando de felicidade disse: "Trouxe, Marcelo." E entreguei aquele pacote belíssimo na vista das outras crianças e não percebi. O Marcelo rasgou o papel na autenticidade das crianças e pegou o brinquedo e começou a brincar, e nós mergulhamos no trabalho. A tarde caíra, a noite chegara, e as estrelas já apontavam quando nós subimos pelos degraus que vinham da lagoa para a pista. E ali estava o Marcelo me esperando, em prantos. Se lançou nos meus braços e disse: "Tio, eles antes de tomarem o carro bateram tanto em mim porque eu não quis entregar." "Ô tio, o senhor não teria não um carrinho daqueles simples que sai as rodinhas? Que aí eu poderia brincar, criar a história que eu quisesse.
e ninguém iria querer tomar nem bater em mim. E as lágrimas desceram dos meus olhos, porque eu também não conseguira perceber o pedido dele e a conquista do presente não me fez perceber que nem sempre aquilo que nos pede é o melhor, apesar da sociedade dizer que aquilo é o melhor. Talvez não seja. A criança precisa trabalhar o lúdico, o imaginário. Porque quando éramos crianças, uma tampa de panela, uma roda qualquer, nos levava a ver naves espaciais. E nós precisávamos envolver o outro em nosso mundo. E daqui a pouco, com nada, todos se relacionavam. Como nós temos olhado o mundo. Como nós temos percebido Deus. A vida física é um estuário de bênçãos, mas é transitória. A verdadeira vida nas esferas espirituais. E quando nós nos desligamos da carne, a mente, como espelho cristalino, deverá representar a imagem de Deus nos nossos atos, como nós nos relacionamos, para que a serenidade nos promane a conexão das esferas mais elevadas. Abastecido nas conquistas materiais, diluídos os nossos liames com o plano espiritual, não percebemos o sublime, o divino, o eterno, que estua na natureza e nas pessoas. E o homem objetivado no pragmatismo não percebe. No livro A Caminho da Luz, na introdução, ali Emmanuel diz que os espíritos superiores estavam se reunindo ao final do século passado para ferir os valores da humanidade e definir o porvir. E nós estamos passando por essa aferição de valores. Quem somos? Espíritos servos da carne e da sociedade? Ou quem somos? Alunos divinos matriculados nesse educandário, buscando o escopo, o alvo do aformoseamento espiritual a partir do modelo que o Pai nos deu, Jesus de Nazaré. Eis porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Cristo diz: quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em qualquer parte do orbe, que sinta necessidade e tenha como objetivo a melhoria espiritual, não se deixem levar pelas massificações e modismos. Subam no monte do conhecimento, mantenhamos-nos conectados com o alto, para que a viagem na carne seja uma oportunidade de enriquecimento para o espírito e, consequentemente, aproximarmos-nos de Deus. São dias conflituosos, são momentos intensos de desalinhos. Sede, porém, tu, aquele que sabe o teu alvo e qual é o teu propósito. E não vos esqueçais, nesta seleção de pensamentos, Deus estua em ti e ti dele se aproxima. Muita paz. Vamos agora ao nosso passo.
na suavidade desse instante, onde a música nos auxilia e o divino sopra e em seu hálito os nutrientes, esclarecimento e perdão, amparo e auxílio. Nutridos, a Ele nos dirijamos. Senhor, te sinto. Apesar das dificuldades do cotidiano, agora que parei e me permiti, te sinto. Tu em mim te adentras e eu sinto as células do meu corpo nutridas pelo hálito do Espírito e percebo a necessidade de dar os passos em tua direção. E na minha mente, um grande painel se forma, ao lado sombras, no meio um caminho, estreito porém luminescente, e meus olhos acompanham este passeio e adiante a tua imagem se projeta como luz convidativa e os teus braços abertos parecem asseverar: vinde a mim e encontrarás a recomposição e o equilíbrio. E ainda que em passos diminutos, a ti me dirijo. Mantém-te em mim, Jesus, porque apesar de diminuto, os meus passos te buscam. Abençoe-nos este propósito. Que assim seja. Muita paz.